Bom dia, grupo! No vídeo de hoje eu farei os top 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, mas terão regras. Primeira regra, só vale os personagens com feitos e habilidades mostradas no mangá. Segundo, serão dos capítulos lançados até agora. E terceiro, as menções honrosas para Takaba, para o nosso Hakari, a nossa Uraume, que não apareceram na lista por não terem tantos feitos. Então chega de enrolação, vamos lá! Em décimo lugar, eu coloco o nosso querido Toji Fushiguro, o pai do Megumi e responsável por uma das maiores batalhas tanto com o passado do Gojo quanto no arco de Shibuya. Esse foi um personagem que de primeira eu tinha estranhado, mas ao ver seus feitos e habilidades são absurdas. A restrição celestial permite que, no caso dele, como ele não tem a energia amaldiçoada, seu corpo é elevado a um nível assustadoramente colossal. Ele é mais rápido, mais forte e resistente que vários outros feiticeiros. Ele poderia sim vencer a Uraume, sendo mais rápido e estrategista que ela, o Hakari, porque ele não era tão forte e resistente quanto o próprio Toji, e o Higuruma ele não conseguiria acertá-lo. Então, por isso que ele fica em décimo lugar. Ele só não fica mais à frente porque tivemos uma outra com restrição celestial mais perigosa que ele. Em nono lugar, eu coloco Maki Zenin, a nossa queridíssima assassina do clã Zenin. Ela é, como o próprio mangá dizia, como se fosse o Toji, porém, ela não estava solitária, ela tinha alguém para se importar. O Inumaki, o Panda e o amor dela, Yuta. Ela evoluiu muito. Antes ela era limitada por causa de ser uma irmã gêmea da Mai, mas quando a Mai morreu e se tornou a espada da Maki, ela ficou muito mais poderosa e muito mais resistente. A prova disso, ela luta contra o Sukuna, ela conseguia acompanhar todos os golpes dele e desviar de alguns, e ainda conseguiu resistir a 2 Black Flashes do Sukuna. Essa daí evoluiu muito, e por incrível que pareça, ainda teve gente mais poderosa que ela. Em oitavo lugar eu coloco a Yorozu, e essa aí vai dar briga. Muitos vão argumentar, mas ela tinha uma esfera perfeita e uma expansão de domínio, sem contar que ela era mais rápida que muitos outros personagens. Sim, ela realmente era mais rápida. O problema é que ela não teve tantos feitos, e apesar da sua expansão de domínio ser excelente, uma das melhores, ela não tinha energia reversa que permitia com que ela lutasse por mais tempo contra o Sukuna. Sem contar que a sua maior vantagem era em si suas habilidades e experiência. Mas outros personagens eram mais rápidos, resistentes, brutais e poderosos do que ela. Mas ela não fez feio não, ela realmente me surpreendeu muito bem. Se tivesse mais feitos, poderia estar no top 5. Mas ela fica aqui em oitavo lugar. Em sétimo lugar, eu coloco Hajime Kashimo, o deus da eletricidade de Jujutsu Kaisen. Muitos vão argumentar, mas ele é muito bucha, ele só durou 2 capítulos contra o Sukuna. Em primeiro lugar, este Sukuna era o Sukuna na forma verdadeira. Segundo, ele quis lutar sozinho. Se ele tivesse lutado em conjunto, ele teria demonstrado muito mais feitos e habilidades do que nós teríamos visto. E talvez não teria tido tantas reclamações. Mas sim, ele era mais rápido e poderoso que uma cacetada de personagens diferentes do Jujutsu. A prova, sua própria velocidade fez ele dilacerar o Panda. Quando ele enfrentou o Hakari, a maior vantagem do Hakari era a sua regeneração. Mas a técnica amaldiçoada do nosso Hajime conseguia driblar parte da regeneração quase infinita do Hakari. E as técnicas dele foram tão absurdas que o próprio Sukuna, antes de ir para a forma verdadeira, não viu os socões dele. Foram como se fosse o Flash. Ele, se tivesse mais feitos, estaria facilmente nos melhores mais fortes. Mas ele, infelizmente, acabou morrendo cedo demais. Mas é um personagem interessante. Em sexto lugar, eu coloco Yuki Tsukumo. Essa personagem vai dar muita briga aqui nos comentários. Muitos vão dizer, mas ela tinha a Fúria Estelar, que aumenta a massa do corpo dela. Ela era uma das melhores combatentes. E outros vão até falar, mas ela tinha o Bombaye, que provocava a criação de um buraco negro. E sim, essa realmente é uma das melhores técnicas de Jujutsu. Na verdade, é a mais destrutiva de todas. Então por que ela não está mais à frente? Porque essa técnica é só usada como último recurso. E ela não utiliza isso a menos que seja realmente necessário. E segundo, porque os próximos personagens conseguiram encontrar uma forma de driblar. O Kenjaku inclusive foi um deles. Mas o nosso próximo personagem não só superou ela em combate. Ele é mais forte e superou ela em muitos atributos. Em quinto lugar eu coloco o nosso querido Yuji Itadori. Muitos vão discordar, esse aí é fanboy do Yuji colocando ele em quinto lugar. E eu vou dizer, isso não é verdade. A melhor prova de que o Yuji Itadori é o quinto lugar são
todo o seu desenvolvimento, a luta contra Ezo e Ketizo, depois ele teve a luta contra o Chozo, a luta contra o Mahito e a evolução máxima que ele teve na luta contra o Sukuna. Disparado foi o momento mais épico. Os próprios capítulos que provaram isso foram 257, quando ele mandou aquela chuva de flashes negros, e no capítulo 263 para frente, onde ele mandou a expansão de domínio, o desmantelar que acerta as almas, que permitiria com que ele vencesse a Ioroso, permitiria com que ele vencesse o Kashimo e permitiria que ele vencesse vários outros feiticeiros que estavam anteriores a ele. Ele sim foi um protagonista que evoluiu muito e nem pode chamar de poder do protagonismo. Sua evolução foi tão bem feita e tão bem preparada que ele sim merecia o top 5. Ele só não ficou mais acima porque os 4 que restaram são mais poderosos, mas ele alcança o top 5 aqui. Quarto lugar, eu coloco o nosso vilão Kenjaku. Um dos caras mais preparados e aquele que deu tudo para conseguir conquistar o seu plano. Um cara que eu realmente achava que seria o grande vilão final. Ele tinha tudo: inteligência, preparação, habilidades, o fato dele ser um corpo que não está vivo. Ele é um cérebro que roubou o corpo de um amigo morto do Gojo. Ele lembrava muito um Krang, só faltava ele ter os olhos. Mas de resto esse cara era assustador, imponente, inteligente e preparou tudo para que no final ele vencesse e fizesse a Tengen só aparecer como a assimilação. Esse plano só deu errado por um fator, porque ele foi morto em um ataque surpresa. O nosso próximo colocado foi o responsável por isso, mas eu vou explicar porque ele é o terceiro lugar. Em terceiro lugar eu coloco o Yuta Okkotsu. Muitos vão dizer, mas o Kenjaku é mais poderoso que o Yuta. Como é que o Yuta então anda mais na frente dele? Sim, ele realmente o Kenjaku é mais poderoso que o Yuta. Mas estou levando em conta o Yuta no corpo do Gojo, que é mais poderoso que o Kenjaku, visto que sua força, durabilidade, velocidade e habilidades são mais poderosas, devido ao vazio ilimitado e ao roxo, que eram técnicas que o próprio Kenjaku não queria enfrentar. Por isso que em todas as lutas, quando o Kenjaku estava por perto, ele não enfrentava o Gojo diretamente. E também por isso que o Gojo foi selado, porque ele queria enfraquecer a energia do próprio para não ter que enfrentar as técnicas dele, porque ele sabia que enfrentar o Gojo seria difícil e perderia no processo. Então Yuta no corpo do Gojo venceria assim o Kenjaku, inclusive trucidaria ele. Por isso que ele é o terceiro colocado. Em segundo lugar, eu coloco o Satoru Gojo. Era meio na cara que saber quem eram os dois primeiros. Mas o fato do Gojo estar em segundo lugar só mostra o quão poderoso ele realmente era, a um ponto de que ele tinha se tornado honrado. As maldições tiveram que ficar mais poderosas com o nascimento dele, e ele quebrou a balança do mundo Jujutsu. Uma balança tão assustadora e tão mortal que só seria quebrada por uma pessoa, o mais poderoso da Era Heian. Em primeiro lugar eu coloco o Ryomen Sukuna, rei das maldições e o feiticeiro mais poderoso da Era Heian. Tava bem na cara que ele era o primeiro lugar, só que desde o início muita gente estranhava e dizia que o Satoru Gojo era mais poderoso. É porque nós nunca havíamos visto o Sukuna no poder total, até a luta deles começarem, e ter sido a melhor luta que nós tivemos nos últimos tempos. Realmente foi uma das melhores lutas, eu diria as melhores lutas que eu já vi dos mangás. O Sukuna realmente mereceu. Falava, ele é o rei das hipérboles, rei das falácias. Não, o Sukuna realmente fez jus ao nome rei das maldições. Inclusive, ele foi tão apelão que ele poderia ser chamado de rei dos roteiros, porque o tanto de pacto vinculativo que ele fez e quase não era derrotado era assustador. Mas ele mandava muito bem. O Sukuna realmente foi como um Madara, só que um pouco mais interessante porque ele se fazia sentido a sua derrota. Ele não era tão imparável, eu diria mais imponente que o Madara. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Ou não, vocês que sabem, mas é muito legal da parte de vocês se fizerem isso. Então, é isso. Tchau.